Vamos começar mais um bate-papo, o Diálogo Cultural. Hoje estamos com Laís Honório, que ela é formada em Letras Português na UFEP, né, de Pernambuco. É isso? O FPE, É de Pernambuco, Laís? isso, Ah. Pernambuco. Pós-graduando em Educação Cristã Clássica, atualmente trabalha com turmas do ensino fundamental e produz conteúdo de linguagem para o Instagram. Fica à vontade lá, se quiser se apresentar. Eu falei só uma breve, pouca coisa sobre você, mas se você quiser falar sobre o que você atua, como é ser professora de letras, como é passar essa linguagem para o Instagram, como é que tem sido esse desafio para você? Certo. Eu produzo conteúdo no Instagram há uns 2 anos, eu acredito que seja isso. E com o passar do tempo, né, a produção, a gente acaba vendo a dificuldade que as pessoas possuem, às vezes, por exemplo, de fazer uma simples pergunta na caixinha. Sim, E aí foi surgindo a necessidade, né, eu fui com um olhar mais atento, mais analítico, para aquilo que realmente importava de ser tratado no Instagram. Porque o português, a gramática que a gente vê na escola, acaba sendo distanciada da realidade da nossa linguagem. E isso é um problema grave, que reflete na comunicação. E refletindo na nossa comunicação, reflete em inúmeras outras áreas da nossa vida. Né? Então, eu fui observando como poderia passar a importância da linguagem para as pessoas, a importância da gramática e mostrar que não é apenas regras, não são apenas regras. Não é apenas decorar aqui, ali, saber o que é um fonema, um substantivo, pronto. Saber os conceitos. Os conceitos é a forma que a escola ensina para a gente fazer prova. Né? Acaba sendo um português ali gabaritado. Mas o português do dia a dia, da comunicação, ele acaba ficando confuso para a maioria das pessoas. Então, às vezes, um comentário num post, fazia um post e a pergunta da pessoa me provava que ela realmente não entendeu aquilo que eu quis dizer na, na postagem. E aí tem dois lados da moeda, né? Na comunicação. Realmente possa ser que quem comunicou, comunicou mal, há essa possibilidade. E tem o outro lado que realmente pode ser só que a pessoa teve dificuldade de interpretação. que é o que mais acontece, né? A interpretação é bem Geralmente, falha, né, nessa situação. Eu tive uma professora de português, ela foi boa, ela foi muito boa, ela me ensinou várias coisas, é o que deu a paixão por ler. Na época ela tinha fazia cirandas, né? De ter livros, quem lia mais livros. Só que eram aquelas livros em miniatura, ou livros bem menores para crianças. Só que a gente percebia que era, assim, um português meio para passar na prova. Era um português, não é para você aderir e levar para a sua vida, mas era um português mais para passar na prova. Mas teve coisas, assim, que eu consegui gravar e eu levo adiante, tipo, a regras de porquê, a regra de crase. Então, essas coisas ainda eu consigo, tanto que eu consigo escrever bem. Mas a gente sabe que hoje é meio defasado essa, essa situação do português nas escolas, né? É, É, e. defa Vai, complete. é defasado e os professores meio que estão lá para cumprir tabela, não querem estar ali ensinando de forma dinâmica, ensinando de verdade, dando conteúdo de valor para aquelas crianças. E percebemos isso quando a tecnologia entrou e as pessoas começaram a escrever mais ainda errado por causa da internet, né? Para diminuir, para abreviar, VC, PQ, é, é um demais, aí bota o D e o inglês. mais. Com certeza. Eu vejo direto as pessoas escrevendo com certeza junto e com N. Isso me dá uma gastura. E aquele agente policial, o agente junto, que a gente sabe que não é, só se for agente policial, como eu falei. Mas tem essa coisa que vai destruindo mesmo a gramática e a ortografia em si, né? Por conta da tecnologia. Você vê muito isso, como você é professora atuante, você vê muito isso na tua sala? Vejo, geralmente na fase de transição ainda, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, esses errinhos pequenos ainda pegam um pouquinho os meninos. Aí nas aulas de construção de texto, né, sempre que eu vejo prova, a gente corrige a ortografia também. E pelo menos os livros didáticos adotados no ano passado, eles tinham alguns blocos
que eram para tratar justamente dessas diferenças, afim ou afim de, junto ou separado, agente, o mais com I, o mais sem I. Então, à medida que eu ia vendo esses erros, eu ia catalogando e, pessoal, ó, um momento aqui, corrigi os textos e eu vi que houve muito erro pontual com relação a essas questões ortográficas. Então, vamos rever isso aqui. Então, acho que é importante também quando parte do próprio material que eles produzem. Então, às vezes, sem citar nomes, né, eu pegava trecho de um texto que um dos alunos produziu e dizia, ó, como é que a gente poderia melhorar isso aqui, esse texto? Por que isso aqui não está legal? Às vezes, não só questões ortográficas, mas questões de construção mesmo, de usar um verbo no lugar de um substantivo e dar um sentido errado, né? Eu sei, lendo o texto, eu sabia que ele queria dizer uma coisa, mas ele não conseguiu chegar lá no texto, não conseguiu dizer com clareza. Mas conhecendo o aluno, conversando, a gente consegue entender. E aí, esse olhar para o material que eles mesmos produzem é importante também. Então, quando eles vão chegando assim no 8º, 9º ano, já é bem mais raro a depender também da escola, né? Da instituição, da realidade dos alunos ali. Mas geralmente a partir do 8º ano, pelo menos as questões ortográficas já apresentam menos problemas. O que a gente vai ter agora é o problema mesmo na clareza das ideias. Entendi. Na interpretação também, né? Uma coisa que eu senti na minha época e que era compartilhada pelas outras pessoas também, é que, tipo assim, na época que eu passei pela universidade, há uns 15 anos atrás, eu tive uma matéria de português, no primeiro semestre. E ninguém tava nem aí pra essa matéria. Todo mundo só querendo, preocupado mesmo em passar ali, tirar uma nota pra passar. Ninguém tava ligando porque tava sendo ensinado ali. Só que na época eu fiz o curso de administração. E na administração a gente vai utilizar a linguagem para diversas questões. E na parte escrita a gente pode fazer cartas para órgãos, né? Para outras empresas. A gente vai precisar fazer um ofício, um requerimento, esse tipo de comunicação que existe entre organizações. Enfim, a gente pode fazer um informe para a empresa, né? E uma coisa que eu sinto falta do português, da gramática, é tentar trazer essa coisa para a vida real. Não colocar de forma fragmentada. Eu estou aprendendo aqui uma série de regras para me comunicar de forma correta, mas eu não vejo a importância disso na prática. Porque na prática o que importa para mim é eu falar e a outra pessoa entender. Independente se eu estou cometendo alguns erros. Entende? Então eu meio que senti muita falta disso. Dessa questão de trazer a gramática para a rotina da profissão, por exemplo. Seja para um advogado, seja para um administrador, e seja para outro profissional. Da importância de que ele precisa dessa linguagem. Eu queria que tu comentasse sobre isso, sobre esse ponto. Essa é uma questão interessante. Eu acredito que essas disciplinas são chamadas de português instrumental, não é isso? Pelo menos aqui na UFPE a grade é essa, português instrumental. E uma discussão que a gente tinha na graduação era a dificuldade que os próprios professores têm de ensinar a língua portuguesa. Então, a gente discutia muito sobre a metodologia da gramática, porque qual é um problema que ele é enorme, né? Ele é um ciclo e ele vai refletindo. Porque na academia hoje, na faculdade, pouquíssimos falam de gramática. Eles falam muito do texto, da interpretação, da literatura. A gramática em si, ela está sendo cada vez mais escanteada. Então, era um problema que nós alunos levantávamos, e uma professora até disse assim, mas para que vocês querem tanto saber gramática? E para estudar gramática, basta você pegar uma gramática. Eu digo, mas eu estou no curso de licenciatura. Então, eu não estou aqui simplesmente para aprender o conteúdo. É para aprender formas mais didáticas de passar o conteúdo. Senão eu estava fazendo bacharelado. E aí, gerou toda uma polêmica. Então, o que acontece? Geralmente, esses professores que chegam, até mesmo na escola, graduação, nem eles direito entendem como dar uma aula de português específica para aquela situação. Então, era português para um curso de administração. Então, provavelmente, nem ele entendia direito. Então, outro problema é que ele provavelmente não partilhava da realidade da profissão.
Então, como é que ele ia encaixar o português numa realidade que ele não conhece muito? O problema está na graduação, desvalorizar isso, e aí os professores, eles acabam sendo formados com essa lacuna, com essa deficiência. Em escola mesmo, a gente sente muita dificuldade com isso. Cada escola tem seu método, cada escola tem sua liturgia, digamos assim, e o livro didático, ele aponta o único caminho, que é aquele caminho mais tradicional, de você escrever as regras e tem um recortezinho de um texto ali e pronto, acabou. Às vezes a gente, professor, também não tem a liberdade de trazer muitas outras atividades mais dinâmicas para a sala. Ou senão, às vezes, a gente não dá conta mesmo, porque é uma turma com 50 e tem um professor tentando fazer ali uma atividade diferente, a turma fica dispersa, eles ficam agoniados. Então, são muitas variáveis envolvidas mesmo no processo. Na minha experiência, o que eu consigo pensar, pelo menos para a faixa etária que eu trabalho, né? Eles são ensino fundamental 2. Eu sempre procuro, logo no começo do ano, né, ao decorrer do tempo, assim, conhecendo eles para saber o que é que eles gostam. Então, os filmes que eles gostam, as séries que eles gostam. De repente, eu vou trabalhar o gênero filme, o gênero sinopse. Então, eu pego um filme, uma série que eu sei que eles estão assistindo, entendeu? Que eu sei que eles vão curtir, e dali eu já vou elencando palavras que fazem parte do dia a dia deles. Porque se eles assistem a série, assistem aquele filme, provavelmente na sinopse, no resumo, num comentário, numa resenha, vai ter algo que se aproxime mais da realidade dele. Tem a questão também de que o português do dia a dia, ele não é regido pela norma culta que a gente precisa aprender para outras realidades. Então, a gente sempre fazer esse paralelo é importante. Aqui é um tipo de linguagem que a gente vai adaptar para essa circunstância. No dia a dia, precisa ser assim? Não, eu não preciso falar com a minha mãe como se eu estivesse enviando um e-mail, uma carta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber o português culto para enviar uma carta, para enviar um e-mail. A questão é que a gente tem que... eu gosto de Bechara quando ele fala que nós temos que ser um poliglota na nossa própria língua. Então, a gente precisa saber adequar a linguagem, a norma culta às circunstâncias. Não é não usar a norma culta porque não tem acesso a esse conhecimento. Entendeu? É ter acesso ao conhecimento e saber quando utilizá-lo. Entendi. Lai, eu tenho um bebezinho e a gente está pensando ainda em fazer o homeschooling ou talvez um after school. A gente não sabe ainda mais ou menos como é que isso vai se dar. Mas eu gostaria de saber como é que eu posso ensinar a gramática para ele, como é que eu devo começar, com que idade. Tu pode me explicar um pouquinho? Acho que o trabalho com a linguagem, com as crianças, deve começar primordialmente pela leitura, pelo trabalho com os livros, principalmente aqueles que têm uma sonoridade interessante, que chama a atenção da criança. Porque nessa fase da alfabetização, ele vai precisar reconhecer o som, para depois entender que aquele som remete àquela letra, e aí ele vai conseguir juntando as sílabas, depois as palavras, depois as frases. Então, essa parte inicial da fonologia é que vai ser essencial para ele ser alfabetizado corretamente. Quando ele entender a relação dos sons com as letras, ele vai conseguir ler qualquer palavra. Até mesmo uma palavra que ele não conheça. Ele nunca ouviu vocês falando nada, mas se ele lê a palavra, por conhecer os sons e as relações com as letras, ele vai conseguir. Então, essa parte da leitura associada a esse trabalho com os fonemas e com as letras na alfabetização é essencial. Agora, essa gramática, que é a gramática mais densa, vamos dizer assim, que a gente começa lá com as classes gramaticais e tudo mais, só vai fazer sentido para ele depois que ele já tiver alfabetizado. Sim. Então, provavelmente na faixa etária hoje de uns 7, 8 anos. Mas já inserir antes disso um contato com a leitura. Existem bons livros de literatura infantil, né? De construir esse hábito, o desenvolvimento dele vai ser muito diferente. A discrepância de crianças que crescem lendo, crianças que vão ser alfabetizadas puramente pelo sistema, pelo formato, pela escola, sem aquele contato diário com a leitura, é muito diferente. A gente tem alguns livros aqui de educação infantil e tem um livro, acho que é a mente bem treinada.
um guia para a educação clássica. E aí ela fala em relação à leitura e escrita, né, essas duas habilidades para ensinar uma criança. E que a leitura, ela realmente é uma habilidade mais fácil, porque a escrita envolve até a parte motora, né, para você ter uma coordenação motora fina para poder fazer o traço certinho e tal. E às vezes a escrita acaba demorando um pouco mais para ser desenvolvida. E que não teria problema você deixar a criança embalar na leitura. Isso no sentido de uma educação em casa, né? Eu não sei como é essa dinâmica na escola, porque às vezes a escola quer forçar algumas coisas para irem juntas, né? Escrever ao mesmo tempo que está lendo. Como é que funciona isso na escola? Na escola, na rede particular, a gente tem o português dividido em 3 disciplinas, que é português, que é a gramática, interpretação e redação, produção textual, até mesmo para os pequenininhos. Então, assim, esse trabalho acaba sendo feito um pouco separado. Eu acho que pode ser positivo e pode ser negativo, dependendo da forma como se faz. Porque, apesar de serem disciplinas separadas, a língua que está sendo trabalhada é uma só. Sim, Então, tem a uma produção unidade textual ali. da literatura, e isso às vezes acaba fazendo com que o aluno entenda errado, como se fossem coisas diferentes. Mas, na realidade, são habilidades diferentes que ele está trabalhando de uma mesma língua. Outra questão que na escola fica muito a desejar também são as habilidades orais da língua, né? A gente faz muita coisa escrita, prova, redação, e às vezes o trabalho com a oralidade, com aquela parte da retórica, da oratória, de se expressar mesmo, acaba ficando muito defasado. Entendi. Quando tu fala quando tu fala não. Na tua formação, tem aqui a pós-graduanda em Educação Cristã Clássica. Quando eu vi aqui Educação Cristã Clássica, eu me lembrei de artes liberais, é isso mesmo? Sim. E em relação à questão das artes liberais, a gente tem a gramática, a retórica e a dialética, lógico. Essa gramática da educação clássica cristã, o que é que ela difere da gramática da escola? O conteúdo, ele é o mesmo, né? A gente tem ali aquela parte da gramática. A diferença é o tratamento que se dá, porque nas artes liberais, a gramática ela tem um valor muito grande. Então, a gramática, ele define, né? Ela, na verdade, tem o Trivium, que é o livro da irmã Miriam Joseph, que ela fala que a gramática é a arte de combinar os símbolos e dar a eles sentidos, dar a ele uma interpretação. Então, a gramática no Trivium não é só a gramática da morfologia, esse mesmo, eu até separei o meu aqui também. Eu tava lendo para ver se tinha algumas coisas que surgia alguma dúvida para eu te perguntar. E ele é denso, né? Esse livro é bastante denso. Ela vai colocar mesmo a gramática como esse espaço de você interpretar corretamente, se comunicar corretamente, com base na estrutura da língua. Então, não é simplesmente a gente ver morfologia, ver sintaxe e saber categorizar. Porque o que é que você pega um aluno fundamental hoje, pergunta para ele o que é um pronome, ele vai dizer que é a palavra que substitui o nome. Mas, provavelmente, na prática, ele não sabe utilizar um pronome. Ele sabe reconhecer ele sabe definir e aí, para a prova, ele tá, ótimo. Mas ele não sabe utilizar ele não sabe quando utilizar para fazer uma retomada e evitar a repetição de um termo, quando utilizar corretamente para anteceder um termo novo que vai aparecer no texto. Então, o Trivium, as artes liberais, se preocupam muito com isso, com a internalização do conteúdo, não para você saber conceituar, mas para você saber colocar na prática. E isso tem uma ligação, né? O Trivium, no caso, a lógica, a retórica e a gramática, tá tudo ali interligado. Então, a lógica ali é a sua arte de pensar. A forma como a gente pensa, como a gente ordena os pensamentos, expõe isso, tem tudo a ver com a nossa gramática internalizada. Nós temos uma gramática internalizada, né? Uma criança no processo de aquisição da linguagem, ela não vai dizer uma frase, por exemplo, como casa feia é. Ela não vai fazer isso. Ela vai dizer, a casa é feia. Ela está aprendendo, mas ela já tem essa gramática internalizada da ordem lógica da língua dela que ela precisa seguir. A leitura faz muito isso, né? A leitura de literatura clássica, por exemplo. A gente acaba aprendendo as regras ali por imitação. E depois a gente vai aprender essa estrutura em detalhe. Como é que é montada, né? Imitação e memorização, né?
Hoje, a memorização é uma palavra assustadora, assim, para a pedagogia moderna. Porque na cabeça deles é algo como se a gente vai ficar decorando. Sim. Mas memorizar para exercitar a memória faz muita diferença. Trabalhar com a memorização de poemas, né? De trechos, você não precisa nem necessariamente ser poema, mas de trechos literários bonitos, que é algo que você sabe que vai fazer pensar, refletir, exercitar a memória. Porque sem a memória, a gente não tem como aprender. Se você vê hoje, esqueceu, você não aprendeu. Então, não é simplesmente uma decoreba, né? E aí eu acho que tem toda uma questão de interpretação também do conceito de memorização. Então, a grande diferença que eu vejo do Trivium para a gramática na escola é essa, é a forma como se valoriza e se enxerga a gramática. Essa gramática mais engessada, daquele conteúdo que tem que cair na prova, substantivo e adjetivo é a primeira prova. A segunda prova é verbo e pronome. É assim no currículo escolar. Só que no todo não é assim, porque se você pega um texto, como é que eu vou selecionar um texto só de substantivos, porque vai cair a prova de substantivos? O texto, a língua, ela é feita de tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então a gente, às vezes, não subestima o aluno também, né? De não avançar um pouco no conteúdo, porque a gente acha que ele não tem capacidade de aprender aquilo ainda, não. E se ele tiver, ele não vai, porque não está na hora do conteúdo programático. Então a gente acaba atrapalhando o próprio processo de aprendizagem do estudante quando a gente segue a risca todo esse cronograma. E para o professor também não é fácil, né? Não mesmo. Eu tenho amigas que são professoras e elas falam que o bicho pega, que é muito punk, porque lidar com vários alunos numa sala e com vários alunos com capacidades diferentes, com Ritmos diferentes. ritmos diferentes é muito complicado. E aí fica falando como é que vai fazer essa questão. Tanto que na pandemia, ela tem uma amiga íntima minha que ela falou que sofreu muito, porque o ritmo das crianças foram bem ensinados em casa, então continuou no mesmo ritmo. O outro foi largado, então regrediu muito. Você falou de memorização, eu lembrei disso também, que o meu mais velho, quando eu estava na pandemia, eu fiz um quadro e coloquei para ele algumas atividades que ele tinha que fazer. As atividades aqui de casa e também atividades de português, de gramática. Tipo, tinha lá oratória, ele tinha que falar para mim, tinha que fazer a dicção, né, de falar comigo para ver como é que ele estava nessa questão da oratória dele. Tinha memorização, eu fazia ele memorar textos para ver como é que estava essa questão dele memorizar, como é que estava o cognitivo dele, avaliar isso dele. E também a escrita. Eu queria ver ele escrevendo. Então, era geralmente um poema em que ele memorizava, falava e escrevia. E isso eu vi diferença quando ele voltou para a escola. E aí ele falava assim: mãe, meus professores passaram umas coisas que você já fez comigo. E que eu estou tendo que ficar revisando, está muito chato, porque meus colegas não acompanharam. Então está muito chato. E aí ele falou e eu juntei uma coisa com outra, né? Alinhei uma coisa com outra. O que minha amiga íntima falou, que estava difícil acompanhar esse ritmo de cada um. E o meu filho, o Bernardo, que falou também que estava difícil para ele também nessa questão, que ele tinha que ficar acompanhando coisas que ele não queria ver porque ele já sabia. Então, estava difícil. Ano passado eu tinha um 7º ano. E esse 7º ano, ele veio dos anos anteriores. Então, eles fizeram 5º e 6º na pandemia. Sim. E chegaram no 7º ano. O 5º e 6º ali é aquela fase de transição, né? Então, é onde, geralmente, no conteúdo programático da escola, está se inserindo as bases gramaticais das classes de palavras. Então, chegou no 7º ano, eu tinha duas realidades completamente diferentes na mesma turma. Eu tinha uma aluna de 12 anos que ela lia Crime e Castigo, Fahrenheit 451, 12 anos. E era o tipo de leitura que ela chegava na sala, sempre com um livro na mão. Fahrenheit 451, a gente conversava muito, ela conversava muito comigo sobre os livros, eu percebia que ela realmente não estava lendo por ler, ela estava entendendo, ela estava acompanhando o que ela estava lendo. Ao mesmo tempo que eu tinha na mesma sala uma aluna que tinha uma dificuldade imensa, assim, se eu perguntasse para ela, se eu pedisse para ela identificar um substantivo, ela não conseguia. E ela era 7º ano.
Então, foram realidades completamente diferentes. Até na sala dos professores a gente comentava, né, de algumas estratégias que a gente podia fazer, porque a gente tinha crianças que não estavam acompanhando aquele ano escolar, porque em casa não acompanhavam as aulas online, assim, não tiveram suporte nem nada. Então, na cabeça delas, o 7º ano estava extremamente difícil. Elas não estavam conseguindo, porque no 7º ano a gente já está em verbo, já está lá na frente. Então, teve todo um jogo de cintura, adaptação de provas, adaptação de atividade. A escola abria um horário de reforço de português, então de manhã eu dava aula oficial e à tarde eu estava lá para tentar fazer atividades extras e mais adaptadas para cada dificuldade. Então, principalmente no primeiro semestre do ano, foi um trabalhão. Em relação a essa questão da memorização, eu lembrei de umas coisas também. Hoje, você pode me confirmar isso, mas na escola eles estão dando mais atenção à parte da análise crítica, né? E estão desconsiderando um pouco mais a memorização. Mas se a gente pegar a parte de neurociência para entender o cérebro da criança, a gente vê que a idade de 5, 6, 7 anos é a idade que está tendo mais conexão ali no cérebro, entre os neurônios. É a época realmente de maior aprendizagem e é a época que ele está mais habilitado para memorizar muita coisa. E aí eu lembro de uma coisa que o professor Olavo falava, que é uma analogia simples, né? Que não tem como a gente fazer uma análise crítica sem ter o alimento, sem ter o conteúdo. Você vai virar uma gastrite cerebral aí, né? Você vai tentar digerir uma coisa sem ter o alimento. E isso dá problema. E esse alimento é toda essa memorização. Então eu preciso, por exemplo, memorizar na parte de história governantes, a parte de literatura os artistas, as obras, os acontecimentos, os eventos. Eu preciso de todo esse cabedal de informação para a partir daí conseguir fazer alguma análise. Tipo, é muito triste ver que essa parte da memorização ela tem sido um pouco desconsiderada, né? Você tentar fazer com que criança pequena de, sei lá, 6, 7 anos, isso você pode me confirmar também, se acontece, de já tentar estimular ela a fazer argumentação, análise crítica, como se ela fosse criar novas opiniões ali, novas ideias. Só que ela não tem ali o básico, né? Do conhecimento, da informação, do conteúdo, para poder fazer isso. São esses conceitos vazios, né? Eu ouvia muito isso na faculdade. Senso crítico, pensamento crítico, estimular o senso da criança, formar cidadãos pensantes e seres críticos. Mas é realmente um problema, assim, a gente vê isso acontecendo cada vez mais nas séries iniciais até, os pequenininhos. E desde do método de alfabetização, né? Tem um livro, eu acho que vocês sabem, né? Que é a falácia socioconstrutivista. Conhecem? Não conheço. Não, esse eu nunca vi, não. Leiam, é muito bom, porque ele fala justamente dessa parte da alfabetização. A autora, ela esteve em sala de aula, então não foi teoria que ela tirou da cabeça dela, ela teve a experiência de Kátia Benedetti, o nome dela. E ela faz justamente uma crítica ao método moderno, né, de alfabetização. E fala da importância do método fônico, das repetições. Porque o que é que acontece nessa alfabetização moderna, né, Paulo Freireana? Você não parte da parte menor da palavra, do som, aí depois a letra, depois a sílaba, depois uma palavra. Ele parte da palavra, a parte maior, porque ele quer dar a você uma interpretação já para aquela palavra. Um significado pré-determinado ali. Exatamente. Ele já te dá um significado pronto para aquela palavra. E depois ele faz o processo inverso. Depois que ele te diz a palavra e o que ela significa, aí beleza, a gente vai alfabetizar. Aí a gente diz a sílaba, a letra e, por último, o som. Ele faz o processo inverso. Então, tá havendo um embate na pedagogia nessa parte de alfabetização. Que o método fônico, ele é, assim, esmagado na faculdade, entendeu? Então, é obsoleto, porque não funciona. Mas a gente vê que
quando a gente observa, as pessoas que mais têm a desenvoltura com a linguagem foram alfabetizadas no método fônico. Lembra, amor, que a gente conversou sobre isso? Foi em relação a esses dois métodos mesmo. Sim. Que a gente estava discutindo justamente essa questão de poder complementar o ensino em casa, né? E aí a gente viu essa questão do método fônico, que era melhor. Ele tinha mais resultado, comparado a esse outro método aí. Pronto, então acho que esse livro vai fazer muito sentido para esse momento da vida de vocês, principalmente que vocês estão pensando na educação do bebê de vocês agora. Então, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante. Agora, Ela fala muito sobre leitura também. imagine o pai querer fazer isso e a criança tá na escola, vai ser uma confusão. Um método lá, um método em casa. É verdade. Ainda tem esse detalhe. Era Depende da justamente escola o que eu ia também, te né? perguntar. Era justamente o que eu ia te perguntar. Como é que, por exemplo, se eu quiser ensinar uma educação clássica cristã, que é o Trivium, né? E conciliar com a escola para fazer esse after school. A cabeça da criança vai ficar desnorteada, vai Vai. ficar bagunçada. Então, tem algum jeito, alguma ferramenta, alguma maneira de eu conseguir agir e conciliar essas duas coisas? Eu acho que não dá para desprezar também todo o material da escola. Eu acho que Não, talvez tá. esse after school pode ser feito com o próprio material que a criança traz da escola. Então, partindo de textos que ela viu em sala, ó, a professora falou o quê com relação a esse texto aqui? O que é que a gente pode explorar mais? Como é que a gente pode ver melhor? Tem um texto que parece um pouco com esse, no mesmo sentido. Vamos ver ele também, vamos fazer uma comparação. Eu acho que, apesar de da gente ter inúmeras críticas à escola, tem alguma coisa que a gente consegue aproveitar, né? Então, eu acho que essa casadinha funciona bem. E também depende da escola, não são todas as escolas que já adotam uma pedagogia mais moderna, né? Aqui em Recife mesmo, a escola, eu já trabalhei em escolas bem tradicionais, que seguiam mesmo um método bem tradicional, e tem escolas montessorianas, então a parte da alfabetização é uma parte que tende mais ao lúdico. E tem escolas tradicionais. Tem uma escola aqui agora, eu acredito que aqui só tem duas, que é de educação cristã clássica. O método da educação das crianças já é esse. Então já tem toda uma explicação, toda uma liturgia. Os pais que chegam, por ser muito específico, eles já chegam com uma noção do que é a educação cristã clássica, porque ninguém vai colocar o filho numa escola sem saber basicamente nada sobre a escola. Então, acaba que se torna um público já um pouco maduro com relação à didática, com relação ao ensino, com relação aos materiais e à forma de condução. Então, acho que procurar entender melhor o tratamento de cada escola na alfabetização. Às vezes, a escola tem mais um nome, assim, nosso método é o Montessori, nós somos uma escola montessoriana, mas na prática, as professoras não conseguem desenvolver um método montessoriano. E elas acabam tendendo para o tradicional mesmo. Então, eu acho que procurar entender a realidade das escolas e os materiais que eles usam, para você ver como é que pode fazer, utilizar esse mesmo material, para também não ficar tanta coisa na cabeça da criança. Uhum. Porque vai ficar tipo um divisor ali entre os dois. O método da escola, não desprezando a escola, não, tipo, não criticando tudo da escola, mas tipo assim, se ela faz um método que é totalmente inverso do que eu vou ensinar em casa, isso fica confuso para uma criança de 6 7 anos. Ela não tem um pensamento ainda concreto, ela está conseguindo fazer. Por isso a minha crítica em relação a você criar um ser que vai fazer um pensamento crítico, um pensamento embasado para falar algo no futuro ou fazer soluções para o futuro. Isso é totalmente errado ao meu pensamento, de você ver a estrutura cerebral de uma criança e saber que ela não consegue definir isso. Ela não consegue ainda ter esse raciocínio para conseguir isso. Então, quando eu vejo uma escola que vai ensinar um método inverso e eu tento trazer um método que para mim é o melhor, eu acho conflitante, Entendo. entende? Então, era mais ou menos isso, de como é que eu vou fazer. Mas eu entendi que é, tipo, para eu averiguar e olhar acerca, né, observar melhor qual é a escola que eu vou colocar essa criança, para que eu consiga ter uma fluidez melhor na hora de ensinar. A gente tava até com o pensamento, né? De fazer uma escola aqui na cidade. Porque aqui a gente tem carência. Vocês são de onde? Qual cidade? Somos Feira de Santana, Bahia.
É no de Judas perdeu a cueca, porque as botas ele deixou logo mais atrás. Me diz uma coisa, Laís. O que te motivou assim a escolher essa pós de educação cristã clássica? Eu estudava o Trivium antes, né, da graduação. Inclusive, eu nem sabia que existia essa graduação. Mas eu fazia já os meus estudos individuais com isso, né? Fui comprando livros, vi algum vídeo ou outro no YouTube. E eu sabia que foi essa formação que os grandes nomes tiveram, né? Então, Lewis, Tolkien, Shakespeare, foi pelas artes liberais. Então, eu digo, não é possível, que não tem nada sobre isso que a gente possa estudar mais a fundo. E aí, realmente, essa minha pós-graduação, ela é nova, eu sou da segunda turma. Comecei ano passado. E Ela é eu presencial aí? não, é da Paraíba, eu faço online. Hum, É muito boa, inclusive, aprendi muito. Ela é voltada mais para o protestante, né? Mas eu acho que mesmo sendo católico, você ou de outra, até se você não quiser a parte cristã, quiser só a parte mais clássica, você consegue acompanhar e entender todo o raciocínio que está sendo feito ali. E foi muito importante para mim fazer essa pós. Ainda não terminei, são 10 módulos, eu fiz o sexto agora, concluí o sexto, faltam 4. Mas ampliou muita coisa, sem falar na bagagem das leituras também, né? Então, eu li muita coisa sobre educação clássica, não só na minha área de língua portuguesa, mas entendi um pouco da matemática na educação clássica, sabe? Da sim. ciência, história, como é que tudo vai ficar interligado ali. Porque realmente antes eu tinha meio que um vazio, assim, sabe? De educação clássica, como é que eu vou dar aula nesse parâmetro? Como é que funciona realmente? Que é uma coisa a gente falar, mas como é que eu preparo meus materiais? Como é que eu seleciono e organizo a minha aula? Então, quando eu descobri que existia essa pós-graduação, não pensei duas vezes. Eu disse, não, vou fazer. E realmente, assim, não é uma pós-graduação apenas do nome, sabe? Eu aprendo realmente a educação cristã clássica com ela. Então, tem agregado bastante nos meus estudos individuais também. Acaba que eu estou fazendo essa pós, né? Mas aqui em Recife, o ramo de escolas com educação cristã clássica é bem pequenininho. Aí eu digo, mas eu vou fazer mesmo assim. É isso que eu ia te perguntar, onde é que você vai aplicar esse conhecimento? Se você. Exatamente. Na internet hoje em dia, como é que você atua na internet? Eu produzo um conteúdo de linguagem, né? Geralmente partindo mais das dúvidas das pessoas na caixinha, tentando mostrar para as pessoas que existe um pilar, né? Do estudo da língua: gramática, escrita e leitura. Até porque o meu público na internet é um público maior, um público mais maduro, acima dos 18 ali. Então, eu já posso falar com eles, por exemplo, dos clássicos de Machado, tudo mais, né? Aquelas leituras integrais. Mas hoje eu consigo aplicar o método clássico nas minhas aulas particulares. Então, assim, são mães, são crianças, às vezes até adultos mesmo, que já procuram com essa perspectiva. Então, eu digo, ó, pode ser dessa forma? A gente conversa, faz uma reunião antes da primeira aula para ela dizer as necessidades dela e eu mostrar como é que será o trabalho. E aí eu consigo aplicar um pouco, né, Que do que eu ótimo. venho aprendendo na pós. Mas em escola, realmente, você tem que seguir o método, a cartilha que a escola pede, né? Eu gostei disso daí. Então, no caso, você tem essa atividade também de dar aula online nesse método, por exemplo, para É crianças. particular, isso. Em particular também online, porque eu já estou aqui pensando, ó, meu pensamento já está lá longe. Todas as minhas aulas particulares são online, eu dou aula presencial só na escola mesmo. Ah, que ótimo. Entendi. Mas você quer acrescentar alguma coisa, quer falar mais alguma coisa que a gente não perguntou, quer falar sobre como é que você tá na internet, onde que a gente pode te encontrar? Certo. Eu produzo conteúdo hoje, a maioria é no Instagram mesmo, né? Tem um canal no Telegram também, onde eu às vezes gravo algum áudio, conteúdo maior, mas a maior parte tá no Instagram, que é @_laisonório. E assim, a minha principal missão lá é mostrar para as pessoas que a gramática ela não é um bicho de sete cabeças e que ela tem funcionamento, entendeu? A gente tem ali a leitura, então você ler bons livros, ler uma boa literatura,
e você vai vendo como é que a sua língua funciona na prática, como é que os bons autores utilizam a língua portuguesa para construir imagens, para criar símbolos, porque é isso que um bom autor consegue fazer, né? A gente está lendo o que ele está escrevendo, a gente consegue imaginar aquilo que ele está descrevendo, a gente consegue pensar ali em virtudes, em pensamentos, em aprendizados, a gente consegue pensar ali na condição humana, né? A literatura no todo ela vai tratar disso. Só que a literatura, o texto, ele é feito com gramática, né? Ele é feito com as palavras que seguem uma lógica gramatical. Então, é entender que a gente não tem que aprender os conceitos para saber conceituar, mas para saber colocar na prática, para saber utilizar isso para a nossa comunicação, seja oral, seja escrita, né? Saber adequar a nossa língua às diversas modalidades e aos diversos contextos. E isso reflete na escrita também. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: tenha um diário, escreva todo dia. Você está estudando gramática, digamos que você está estudando pronome. Aí você aprendeu lá as colocações pronominais, né? Ênclise, próclise, deixou-me ou me deixa. Então tem essas regrinhas. Digo, escreva, você não estudou aquilo na gramática hoje? Quando você for escrever, procure colocar ali no seu texto algum aspecto gramatical novo que você aprendeu, então você vai colocar aquilo na prática. Ao mesmo tempo, você tem o modelo dos bons, que é a literatura que você está lendo. Então, você vai fazendo esse paralelo. Aí fica, eu vou falar o que tanto todo dia? Eu digo qualquer coisa. Você pode escrever assim, não precisa ser uma redação, sabe? Se você escrever 10 linhas, hoje você pode escrever como está se sentindo. Amanhã você pode escrever sobre um filme que você viu, um livro que você leu. Pode até variar nos gêneros, um desejo que você queria realizar, um sonho. Existem inúmeras possibilidades do que escrever, entendeu? O importante é que você crie o hábito, tenha a prática. Conhecer uma palavra nova hoje, eu vou escrever alguma coisa que eu consiga usar essa palavra no contexto, para ver se eu vou conseguindo ampliar aí o meu vocabulário, né? O vocabulário também, no estudo da língua, é muito importante, porque às vezes você quer falar, mas a palavra exata não chegou, e essa sensação é muito ruim. A gente sabe essa sensação quando a gente está estudando língua estrangeira, né? Está estudando inglês, aí quer se comunicar. Aí você quer dizer uma coisa, mas você não sabe aquela palavra em inglês. Aí você fica lá tentando arrudear e parece que não sai do canto. Então, em língua estrangeira, ok, você está aprendendo, mas na sua própria língua, aí já é um pouco complicado, né? É e difícil. Para dominar outras línguas, você precisa ter uma boa base da sua própria. Então, é muito importante todo esse trabalho articulado de leitura, escrita e gramática. A gramática não meramente como um conteúdo engessado que a gente vê na escola, mas com um aspecto funcional mesmo. Uhum. Vou pegar teu gancho aí para te pedir, meio de surpresa, te pedir dicas de leituras. Até para crianças de 6, 7, para o meu filho, que tem 11, vai fazer 12. Porque, assim, a gente vê muita leitura, literatura para comprar e tal, para olhar, mas a gente fica em dúvida: será que isso É bom, aqui né? é bom mesmo? Será que eu vou dar para ele ler esse livro aqui ou não? Tipo, eu comprei um de Tolkien para ele ler. E ele leu Revolução dos Bichos de George Orwell, né? Olha, Aí eu não sei mais quais livros eu compro para ele ler. Então fica assim voando. Será que esse livro é bom? Aí eu vejo a recomendação. Mas aí não tem para a gente olhar o que tem dentro. Então a gente tem que ir a uma livraria para tentar ver se aquele livro tem lá, para a gente meio Para que analisar. fazer uma leitura ali inspecional, rapidinha. Então, eu queria dicas suas para saber quais livros eu posso estar comprando. Eu acho que para essa fase, principalmente Tolkien e Lewis, são dois grandes nomes. Então, as Crônicas de Nárnia ali, Tolkien, tanto o Hobbit quanto os outros que ele tem, né? O Senhor dos Anéis e tudo mais. Depende do gosto da criança também, mas eu acho importante. Uma coisa que eu acho muito válida também é a adaptação dos clássicos. Então, eu trabalhava muito isso numa turma de estágio que eu fiz. Então, eu sabia que se eu chegasse com a Ilíada para eles, ia ser um massacre, né? Coitados. Mas a adaptação da Ilíada, ilustrada, com um resumo legal, uma boa adaptação, sabe? Já é uma introdução, já faz com que ele entenda melhor a obra quando ele chegar na fase de poder ler a Ilíada no, no original, digamos assim. uhum. Então, as adaptações são válidas. Tem alguns livros de literatura nacional, alguns contos que a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, Monteiro Lobato é um autor que eu gosto muito para essa fase.
E aí você vai vendo o nível da criança. Já Cecília Meirelles tem um livro dela que é Isto ou Aquilo, que é muito bom para criança. Ele é curtinho, mas as crianças conseguem acompanhar bem o raciocínio. Tem um também, eu esqueci o nome do autor agora, mas o nome do livro é O Guarda-Chuva do Vovô. Então é uma história sobre uma criança que perde o avô, mas ela consegue trazer toda uma simbologia para a figura do guarda-chuva que pertencia ao avô. Então, existem muitos livros de literatura. Na graduação, eu cursei uma disciplina que era justamente a análise literária para crianças. E foi uma boa disciplina. Eu entendi na disciplina, né, alguns critérios que a gente utilizava para analisar os livros, saber se era bom, se não era. Eu acabei tendo um compilado de uma lista. Então, eu posso, após aqui, a nossa reunião, até disponibilizar para vocês podem, não sei, disponibilizar para as pessoas também. Que ótimo, com certeza. De livros que são interessantes de se ler, né, para que a criança, ela não só veja a parte temática do livro, mas também como o português está sendo tratado ali. Eu já cheguei a analisar livros, por exemplo, que tinha erro grotesco de ortografia, né? Não dá para, ou se não, erro de conceito mesmo, sabe? De não. O que foi que o autor quis dizer aqui? Se eu sou adulta, eu não estou entendendo, a criança vai ler isso aqui e vai achar confuso, vai mais atrapalhar, é uma leitura que ia mais atrapalhar do que ajudar a criança. Né? Então a gente tem que ter todo um cuidado também. Todo livro que a gente vai ler para o nosso filho, a gente tem que ler relendo com ele, né? A gente tem que ler antes dele. Acho que sim, justamente. É uma meio que uma batalhazinha que a gente tem que fazer. Dá trabalho. Tem a questão dos poemas também, né? Dos poemas. Geralmente Mário Quintana e Cecília Meirelles, Manuel Bandeira também, são os mais trabalhados assim nessa fase da infância, adolescência. Ótimo. Perfeito, Lai. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por esse bate-papo maravilhoso. Foi um privilégio estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. Então, gostei muito do nosso bate-papo. Vou gostar muito ainda mais quando você me disponibilizar essa lista. Eu vou disponibilizar. Certo. Fique à vontade. Se você precisar de alguma coisa da gente, a gente está aqui à disposição, certo? Agradeço o convite, foi um bate-papo muito rico e parabenizo vocês pela iniciativa, né, pelo trabalho. É muito importante no nosso contexto, na nossa sociedade hoje, nós vermos um trabalho bem feito como esse para espalhar aí a palavra, espalhar a verdade. Valeu, Laís. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado.